Bom, nós vimos então a regra da cadeia quando eu tenho uma função de várias variáveis e cada uma dessas variáveis depende de um parâmetro, tá? A regra da cadeia para funções de várias variáveis, o que seria, né? Então eu tenho aqui a minha função, né, g. Vou fazer de duas variáveis, só para a gente ter uma ideia. Então já está chegando em R, né? Bom, e aqui eu tenho, vou colocar duas variáveis, tá? ST, um outro conjunto, e eu tenho funções aqui, a x, que depende de ST, e eu tenho uma função y também, que depende de ST. Tá? Então, aqui pega um ponto, né? ST. Aqui eu tenho x de ST, y de ST. Né? Ambas têm que estar definidas no mesmo domínio, né? Porque eu tenho que poder calcular a x e a y, né? Fazer sentido. E aqui isso me resulta num ponto g de x de ST, y de ST. Então, na verdade, essa composição aí, né? Se eu tenho z, né? A g de x de ST, ou melhor, né? Vou colocar aqui, ó, z de ST, y de ST. Então, bom, se a x e a y dependem de ST, eu estou com uma função aqui de duas variáveis, né? Uma função daqui para cá, né? Que é a z de ST. Então, eu posso falar da derivada parcial da z em relação a s, por isso que é diferente, né? Então, notação derivada parcial, d-rom z, d-rom s, e, eu vou colocar aqui que vai dar, né? E d-rom z, d-rom t. Então, aqui funciona exatamente como a gente fez na primeira versão. Então, como que eu calculei a derivada lá de uma variável? Né? Quando essa x e a y dependiam de uma variável. Eu derivo primeiro a g em relação à primeira variável dela, a x. Bom, é claro que se a g depende de x de ST e de y de ST, isso aqui vai ser calculado em x de ST, y de ST, tá? Mas para não sobrecarregar a notação, a gente omite aqui. Mas tem que ficar claro que eu estou avaliando isso aqui em... Vou colocar na primeira, tá? Ó, x de ST, y de ST, vezes a derivada parcial de x em relação a s. Observa que a x depende de s. É parcial porque a x depende de duas variáveis, tá? Aqui em ST. Mais derivada parcial da g em relação a y em x de ST, y de ST, vezes a derivada parcial de y em relação a s em ST. E eu posso derivar em relação à segunda variável, essa mesma coisa. Agora eu vou escrever sem essa parte aqui, x de ST, y de ST. Tá? Então a gente escreve derivada de g em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais derivada de g em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. No fundo, observa, ó, aqui eu escrevi ela de forma sucinta, né? Eu só omiti as variáveis, mas como a g depende de x de ST e y de ST, não, depende de x e y, né? E o x e o y dependem de ST, já para calcular d-rom z, d-rom s de um ponto ST, vou colocar aqui ST também,
Você tem que fazer todo esse cálculo aqui, não esqueça de avaliar esses pontos, tá? Aqui é a forma resumida de escrever a regra da cadeia, tá? Então, ó, para 3 variáveis, tá? Colocar mais variáveis, né? Aqui no caso, eu posso ter mais variáveis tanto aqui quanto aqui, tá? Então vamos pensar aqui dois casos. Se eu tenho, vou continuar agora com a minha z, dependendo da g, né? Z igual a g de x e y, e x dependendo de S, T e R, Y dependendo de S, T e R. Então, ó, posso calcular, né, nesse caso, a Z de S, T e R é a G de X de S, T e R, Y de S, T e R e Z, perdão, são essas duas, né? A G só tem duas variáveis, né? Então, ó, eu posso calcular a derivada parcial da Z em relação a S, né? A mesma coisa, derrom G, derrom X, vezes derrom X, derrom S, mais derrom G, derrom Y, derrom Y, derrom S, mais, perdão, acabou, né? Derivada da Z, derrom Z, derrom T, isso é a mesma coisa, né? Só trocar aqui, ó, derrom G, derrom X, derrom X, derrom T, mais derrom G, derrom Y, derrom Y, derrom T. E eu posso agora derivar a Z também em relação a L, né? Observe que não muda a técnica. Derrom G, derrom X, derrom X, derrom L. Derrom G, derrom Y, derrom Y, derrom L. Agora, se eu tiver ao contrário, né? Ó, se eu tiver a função dependendo de 3 variáveis e só 2 parâmetros, né? ST. Se eu tenho W igual a G de XYZ com X dependendo de ST, Y dependendo de ST e Z dependendo de ST. Então, ó, bom, a W, posso derivar a W em relação a S, né? Lembrando W de X de G de X de ST, Y de ST e Z de ST, né? Eu posso derivar a W em relação a S. Então, eu derivo a G em relação à primeira variável, vezes a derivada da primeira variável em relação a essa variável aqui. Mais derivada da G em relação à segunda variável, derivada da segunda variável em relação a S. Mais derivada da G em relação à terceira variável em relação a S. E eu posso derivar W em relação a T. Derivada da G em relação à primeira variável dela, derivada da primeira variável em relação a T, mais derivada da G em relação à segunda variável, a derivada da segunda variável em relação a T, mais a derivada da G em relação à terceira variável, derivada da terceira variável em relação a T. Tá? Então, regra da cadeia é isso, não é difícil, vai depender do número de variáveis da G, então você sempre pega a G, deriva em relação a cada uma das variáveis, multiplica pela derivada dessa variável em relação ao parâmetro, né? No caso lá, um parâmetro, 2, 3, quantos forem.
Esse aqui a gente acaba chamando de parâmetro. Então, vocês vão ver que a gente costuma usar muito um, que é o caso da curva, né? E dois parâmetros, que é o caso de superfície. Tá? Quando a gente pega uma função de um parâmetro em R3, ou em R2, ou em Rn, gera uma curva. Quando a gente pega uma função de dois parâmetros em R3, gera uma superfície. Tá? Em R4, aí gera as hiperfícies. Né? Mas em cálculo, a gente acaba trabalhando com até dois parâmetros em R3, que são superfícies. Isso vocês vão ver em cálculo 3. Tá? Bom, vamos ver exemplo aqui como calcula essas coisas, né? Usando aqui a regra da cadeia. Depois vocês vão ver, na aula de quinta, que a gente usa essa parte da regra da cadeia para justificar o processo de derivação implícita de uma variável, né? Lá que a gente vê em cálculo 1, e para definir a parte de função implícita para mais variáveis. Tá? Ó. Exemplo. Determine D-Z, D-S e D-Z, D-T, sabendo que Z igual a E de X seno Y, X igual a ST ao quadrado, Y, S ao quadrado, T. É o caso mais simples, depois a gente vê mais um aqui, com um pouquinho mais de variáveis, tá? Então, ó, bom, só lembrando, eu preciso calcular D-Z, D-T. Como que eu calculo D-Z, D-T? D-Z, olha, tem duas variáveis, né? X e Y, então, D-Z, D-X, vezes D-X, D-T, mais D-Z, D-Y, vezes D-Y, D-T. E, né, na outra, D-Z, D-S é igual a D-Z em relação à primeira variável da Z, vezes D-X, D-S, mais D-Z, D-Y, vezes D-Y, D-S. Então, observa aqui, ó, para calcular essas duas derivadas parciais, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso, né? E esse aqui é a mesma coisa que esse. Então, vou ter que calcular uma vez só. Tá? Então, vamos ver. Bom, então eu vou começar a calcular cada uma desses aqui separado, né? Quem é D-Z, D-X? Isso aqui é igual a quê? Bom, vou derivar em relação a x isso aqui. Então, o y é constante. Derivada exponencial é ela mesma, fica o e de x sendo y. Então, bom, quem é D-Z, D-X em x de ST, y de ST. Não falei qual que é a ordem? ST ou TS, não tem problema. Vai dar a mesma coisa. Né? Bom, quem é o x? X é S vezes T ao quadrado. Então, E, aonde está o x, eu substituo por x de ST, que é S T ao quadrado, vezes o seno de y. Seno de S ao quadrado T. Bom, quem é D-Z, D-Y. Agora eu vou derivar z em relação a y. Bom, aí o que depende de x só depende de x, então é constante em relação a y. A derivada do seno é cosseno. Fica aí de x cosseno y. Isso implica, né, que a derivada de z em relação a y
no ponto x de st, y de st é igual, bom, vai ficar e de st quadrado vezes cosseno de s ao quadrado t. Tá? Então, ó, já calculamos estes, né, e estes. Agora falta as derivadas de x em relação a t e de y, x em relação a st, de y em relação a st. Então, derrom x, derrom t, igual. Bom, a x está aqui, então estou derivando em relação a t, essa é constante em relação a t, fica 2st. Mais não, boa, né? Derivada de x em relação a s, vamos colocar aqui também. Então, estou derivando em relação a s, agora o t é constante. T quadrado, a derivada de y em relação a t, s ao quadrado, e a derivada de y em relação a s. A derivada de y em relação a s é 2st. Então, ó, bom, quem é derrom z, derrom t? É derrom z, derrom x em x de st e y de st, que dá isso aqui, né? E de st ao quadrado seno s ao quadrado t, vou até colocar um parênteses aqui, né, do argumento, vezes a derivada de x em relação a t, está aqui, 2st, mais a derivada de z em relação a y, está aqui embaixo, e de st ao quadrado, cosseno s ao quadrado t, vezes a derivada de y em relação a t, s ao quadrado. Certo? Bom, o que dá isso? Eu posso colocar o quê? O s e de st ao quadrado em evidência, né? O que vai dar aqui? Ó? Vai dar 2t seno de s ao quadrado t mais s ao quadrado cosseno de s ao quadrado t. Bom, agora a derivada de z em relação a s. Então tem que fazer com bastante calma para não confundir, né? Para não pegar aqui as derivadas parciais erradas, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Ó, a derivada de z em relação a x em x de st e y de st. Então e elevado a st quadrado seno s ao quadrado t. Isso aqui vezes, agora, é a derivada de x em relação a s. Está aqui, t quadrado, mais a derivada de z em relação a y, está aqui embaixo, e de st quadrado, cosseno de s quadrado t, vezes a derivada de y em relação a s. Né? Isso aqui. 2st, isso aqui é igual. Bom, aqui dá para pôr a evidência t e de st ao quadrado. Isso aqui multiplica o quê? T seno... Opa, aqui não é o quadrado, né? Isso aqui é um s. Não tem esse quadrado, né? Porque eu pus um s aqui em evidência já, né? T seno de s ao quadrado t mais 2s cosseno de s quadrado. Certo? Então, não é difícil o processo, né? Só tem que tomar cuidado aqui como que a gente calcula as derivadas corretas, né? Não é difícil. Sempre que for usar a regra da cadeia,
para não confundir, é importante escrever ela, né? Você escreve ela, que aí não confunde a regra da cadeia que está usando. Ok?